Só levante suas mãos. Só levante suas mãos e adore. Não aplauda nessa hora, só adore com suas mãos levantadas. A palavra fala que a nova maneira de adorar a Deus no Novo Testamento são mãos levantadas, sem ira nem contenda. A palma mesmo pode ser uma forma de louvor para homem, mas o apóstolo fala para nós levantarmos as nossas mãos sem ira nem contenda e abrirmos a nossa boca e magnificarmos o nome de Jesus, amém? Comece a magnificar o nome de Jesus nessa hora. Essa é a maior forma de louvor e adoração que Deus recebe na nova aliança, no Espírito e pelo Espírito. Oh, aleluia. Sabe, já que vamos ensinar, então vamos ensinar. Muitas vezes em nossos cultos nós extinguimos o mover do Espírito por agirmos de uma maneira natural em resposta a algo sobrenatural que tem acontecido. A palavra fala em Efésios, enchei-vos do Espírito, e aquele enchei-vos ali é uma forma que nem existe no português, na verdade seria enchei-vos, vos enchendo, encha-se continuamente do Espírito, falando entre vós com salmos, cânticos, hinos espirituais. E muitas vezes quando nós ficamos animados no Espírito, nós queremos demonstrar o nosso louvor a Deus. A nossa primeira maneira de fazer isso é a maneira como nós vemos lá fora, ou como nós fazemos no natural, no dia a dia, que é ir lá e bater palma. Mas a palavra fala, levantai mãos santas, sem ira nem contenda. E meu querido, as suas mãos são santas, porque Jesus as lavou pelo sangue do Cordeiro. Você é justo hoje, você está assentado à destra de Deus em Cristo Jesus, muito acima de todo principado e potestade, todo nome que se nomeia, não só neste século, mas no vindouro. Você ocupa uma posição de justiça. Deus te vê hoje como justo, como justificado, lavado, remido, perdoado. Ele não só perdoou os pecados da sua vida pré-cristã, Ele perdoou o pecado como entidade em toda a sua vida. Daqui a 10 anos, quando você pecar aquilo que você nem sabe que irá pecar, Deus já providenciou o perdão para aquilo há 2000 anos atrás na cruz do Calvário, e você não perde a sua posição de justiça, você está lá continuamente. O Espírito Santo entrou dentro de você para isso. Então você pode dar uma resposta bíblica agora, uma resposta neotestamentária. Comece a agradecer a Deus por isso. Comece a encher os céus dessa igreja agora com adoração, com louvor, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito em sua vida. Levante o nome dEle, 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 levante o nome dEle. Jesus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu acho que agora a gente pode sentar, está todo mundo pronto, obrigado gente, aleluia. Oh, continue entretendo a presença do Espírito aqui, amém. Glória a Deus, Ele está aqui, aleluia. Deus tem muito para o estado do Espírito Santo, queridos. Não, você não me ouviu. Deus tem muito para o estado do Espírito Santo. Esse estado é cheio de pessoas sedentas, e Deus ama a sede. Sabe, eu tenho visto ao longo dos anos, 28 anos dentro da casa do Senhor, como filho de pastores, 11 anos de ministério, e eu tenho visto que não há nada que vá promover mais rápido uma pessoa no reino de Deus do que o seu coração. Vou falar de novo. Não há nada que vá promover uma pessoa no reino de Deus mais rápido do que o seu coração. Não é o quão bem você prega, não é o quão bem você toca ou canta. Bons cantores, o mundo está lotado. O status que sobrepassa o status de qualquer lugar no mundo é o status da unção. E a unção, ela flui de corações sinceros e corações sedentos por Deus. Deus não está procurando atestado de perfeição, senão ninguém aqui teria.
Aquele que o tem, levante suas asas, saia voando, nós vamos ficar assistindo, será maravilhoso. Mas ninguém aqui tem. Começando por esse que está aqui pregando. Mas o que Deus está buscando, querido, e é o que eu vejo, e para mim a maior inspiração na Bíblia, para mim, é Davi. Um atestado de sinceridade para com Deus. Sinceridade. Sinceridade. Abra sua Bíblia comigo em João. João 14, versículo 12. Provavelmente nós vamos ficar só por aqui hoje. João 14, no versículo 12. Queria que você fizesse o possível para desligar seu celular ou colocar no silencioso. Vamos ter esse momento aqui tão reverente pela palavra, por aquilo que Deus irá fazer, amém? João 14, 12, se você está lá, diga amém bem forte. Amém. Jesus está dizendo aqui, se sua Bíblia é escrita em vermelho, quando Jesus fala, provavelmente essa parte está em vermelho. Ele fala, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite ao seu coração, as maiores obras. As maiores obras. Sabe quantas vezes as pessoas estão interessadas no que aconteceu no Velho Testamento e na Velha Aliança? Eu fico impressionado como a nossa igreja, como estrutura e como sistema evangélico, religioso no Brasil, é uma igreja que conhece o Velho Testamento de có e salteado. As pessoas sabem a história de Jó, as pessoas sabem a história de Elias, sabem a história de Jeremias, sabem a história de Davi, a história de Abraão, mas é incrível o quão às vezes, me perdoa a expressão, analfabetas as pessoas são quanto à realidade, quem elas são agora em Cristo, na nova aliança, depois que Jesus veio à terra, morreu, desceu ao inferno como julgado por Deus, subiu ressurreto e se assentou à destra de Deus e conquistou para você um lugar que você nunca poderia conquistar com seus próprios méritos ou obras. Meu pai espiritual, ele falava que as pessoas elas são exímias em serem doutores no que a Bíblia fala pouquíssimo e analfabetas no que a Bíblia fala demais. É incrível como doutrinas no Brasil são tão imensas dentro da nossa igreja, dentro da igreja evangélica brasileira, quando a Bíblia às vezes fala só uma vez sobre ela. E às vezes no Novo Testamento um livro inteiro devoltado ao assunto de justiça e de graça. Você fala para as pessoas sobre justiça, elas nem sabem o que é isso. Elas acham que justiça é quando Deus vai lá e julga alguém porque essa pessoa fez algo contra você. Isso não é justiça, isso é juízo. Isso só vai acontecer no dia que Jesus voltar. A partir do momento que ele subiu ressurreto, ele se assentou num trono de graça. Eu vou falar de novo, a igreja brasileira precisa ouvir. Ele se assentou num trono de graça. E ele não irá se assentar num trono de juízo até que todas as coisas sejam restauradas, até que todas as profecias se cumpram e até que ele volte para buscar a sua igreja. Aí então ele se assentará no trono de Cristo para julgar a igreja e no trono branco para julgar aqueles que não aceitaram essa graça. Mas agora, nesse exato momento, que ele está sentado num trono de graça. E é incrível como o nosso sistema religioso tem influência de tantas religiões aqui no Brasil. E principalmente nas religiões que enfatizam a graça, enfatizam as obras. Hoje de tarde nós estávamos conversando com alguns amigos queridos no ministério e estávamos falando sobre isso, sobre a singularidade do Evangelho.
O Evangelho é a única mensagem existente no planeta Terra, querido. A única que é de graça. Essa é a única diferença entre o Evangelho e qualquer outra religião. Todas as religiões têm uma forma de oração, todas as religiões têm um certo tipo de devoção, todas as religiões têm algo para fazer por merecer, todas as religiões têm critérios, têm paradigmas, mas o Evangelho tem algo que nenhuma outra religião pode oferecer, que é uma palavra chamada graça. E sabe o que é graça, querido? Graça é a habilidade de Deus de sermos e fazermos aquilo que nós nunca poderíamos ser e fazer em nós mesmos. Deixe isso entrar no seu espírito. É a habilidade de Deus de sermos e fazermos aquilo que nunca poderíamos ser e fazer em nós mesmos. Agora, para entender isso, nós temos que entender a história. E para entender a história, nós temos que voltar lá atrás. A palavra fala, querido, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2, a palavra fala, e a terra estava sem forma e vazia. Na verdade, ali no hebraico ficou sem forma e vazia. Alguma coisa aconteceu com a terra para que ela ficasse sem forma e vazia. Mas para entendermos tudo o que aconteceu aqui, nós temos que entender o que acontecia antes. A palavra nos mostra de um Deus que vive eternamente, que é eterno, que não teve começo, não teve fim. E esse Deus, nessa eternidade, ele tinha seres que trabalham, ele tem seres que trabalham com ele. E certos tipos de seres são os querubins, chamados também de querubins da guarda. São aqueles que cuidam da presença de Deus, que carregam a presença de Deus para onde Ele quer se locomover. Até a Arca da Aliança no Velho Testamento é feita dessa forma. 2 querubins com asas estendidas, protegendo a glória de Deus, cuidando da glória de Deus, levando Deus para onde Ele quiser se locomover. E assim era, e assim é. E o chefe dessa guarda era Lúcifer. Era exatamente aquele que você conhece esse como diabo, capiroto, coisa ruim, e qualquer outro nome que você queira dar a ele aí. Ele estava diante da glória de Deus o tempo inteiro, 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo trazendo para o nosso tempo humano. Claro que esse tempo não existe lá. Mas a palavra de Deus fala, em Gênesis 1:26, que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Elohim, Deus no plural, eles tiveram uma ideia maravilhosa. A palavra diz que eles disseram, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. Veja bem, está escrito ali em Gênesis 1:26, mas não quer dizer porque está descrito em Gênesis 1:26 que aconteceu temporalmente em Gênesis 1:26. Na verdade, entre um versículo e outro ali em Gênesis, podem haver milhões de anos. A palavra nunca fala que a terra foi criada em dias consecutivos, e ela também não fala que foram dias da forma humana. Pelo contrário, Pedro fala lá na Nova Aliança, no Novo Testamento, que um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Querido, eu proponho para você nessa noite, que o que fez Satanás se rebelar contra Deus, Lúcifer se rebelar contra Deus, é porque ele sabia, ele ficou sabendo que Deus iria criar um ser para se relacionar com ele, que seria exatamente da mesma forma, do mesmo espírito, da mesma natureza, da mesma identidade, e ele não soube ocupar o lugar que Deus havia dado. A inveja de Satanás para com Deus não é diretamente, mas indiretamente, quando ele vê que Deus irá criar um homem que seria maior do que ele, aleluia, feito à imagem e semelhança do Deus triuno, e ele se rebela contra Deus. E eu proponho para você também nessa noite, que a terra ficou sem forma e vazia, exatamente porque esse Lúcifer foi lançado dali das alturas a essa terra.
A palavra fala sobre isso em Ezequiel. Algumas passagens falando sobre isso. Mas Deus não voltou atrás no seu plano. Diga comigo bem forte: Deus nunca. Diga: Deus nunca volta atrás no seu plano. Sei que muitos têm planos de Deus aqui, sonhos que Deus colocou no seu coração. Ele nunca volta atrás. Nunca. A palavra fala que ele foi lá para essa terra que estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O mesmo Espírito que nós estamos falando aqui nessa noite. E Deus abriu a boca. E quando Deus abriu a boca, o Espírito começou a se mover. E disse Deus: haja luz, e o Espírito Santo, luz. E disse Deus: haja firmamento, o Espírito Santo, firmamento. E disse Deus: haja divisões, divisões. E disse Deus: comece a nascer ervas, comece a nascer todo tipo de árvores. E o Espírito Santo começou a nascer tudo. E a palavra fala que Deus pega do pó da terra e forma um boneco de barro. E sopra sobre ele. Ruar. Vida de Deus. Zoe no grego, o fôlego da vida de Deus, a natureza, a identidade dele, ele transfere para esse homem. E o engraçado, irmãos, é que Deus, ele não coloca o homem numa redoma religiosa. Não existe em nenhum lugar na sua Bíblia, de Gênesis capítulo 1 até o final de Apocalipse, a expressão não pode. Tem gente que está surtando agora. Mas aí ela começa a lembrar todos os versículos da Bíblia e ela realmente não consegue achar a expressão não pode. Deus, quando criou o homem, Ele liberou o homem para prosperar, Ele abençoou o homem, e Ele deu algumas instruções para o homem. Por quê, querido? A palavra fala que Ele deu toda a autoridade ao homem, e Deus, Ele não volta atrás na sua palavra. O que Ele liberou, Ele já liberou. O que Ele te deu é já seu. A palavra fala que os dons dEle são irrevogáveis, e Ele entregou a autoridade ao homem, e agora Ele chegou para o homem, Ele não mandou no homem, Ele não manipulou o homem religiosamente, Ele disse: olha, no dia que você comer daquela árvore, você vai morrer. Tchau. E voltava todos os dias para se relacionar com o homem. Ele não falou não pode. Ele não amarrou o homem no tronco lá com uma corrente. Ele não voltou todos os dias como alguns discipuladores fazem. E aí, olhou para a árvore hoje? E aí, tocou na árvore hoje? Não, e aí, o que você fez? E agora? Meu Deus. Não queira ser o Espírito Santo para as pessoas, meu querido. Vou falar de novo. Não queira fazer o papel do Espírito Santo para as pessoas. Porque às vezes você não está conseguindo nem ser para você mesmo, quanto mais para os outros. Deixe o Espírito ser o Espírito. Sabe, eu venho de uma igreja ali, a Videira, em Fortaleza, e a gente prega muito isso. A gente crê que o Espírito de Deus é que faz a transformação na vida do homem. A única coisa que nós podemos fazer é apresentar a pessoa para o Espírito Santo, a pessoa para Jesus, falar: aqui está Jesus, meu querido, Jesus, aqui está fulano. Olha, agora comecem a caminhar juntos. E a transformação vai acontecer na sua vida automaticamente, progressivamente, a cada dia. Mas o que a palavra fala, queridos, é que esse homem, ele caiu, ele pecou, ele errou. E a palavra fala que quando ele pecou, ele perdeu essa natureza, ele foi separado de Deus por causa do pecado. E o homem se distanciou de Deus, ele perdeu a revelação de quem Deus era. Na mesma hora ele ficou com medo e se escondeu. Complexo de inferioridade, medo, dúvida, rancor, tudo que é de ruim, pobreza, doenças, tudo que é de ruim nessa terra começou a existir na humanidade por causa desse erro. O homem era perfeito, o homem era próspero ali no jardim, ele tinha tudo.
E a palavra fala que Deus tirou o homem do jardim, porque Deus é mau, não porque Deus é bom, meu querido. Deus é sempre bom e eu vou te provar que Ele é sempre bom. Ele tirou o homem do jardim porque Ele não queria que o homem existisse eternamente, sem viver eternamente. No jardim havia uma árvore da vida, e se o homem continuasse comendo daquele fruto, ele ia existir eternamente, seu corpo ia continuar existindo, mas seu espírito morto, separado de Deus. E Deus tira o homem do jardim por isso. E Deus volta para o seu lugar. E a palavra fala que ele fica quietinho. Diga, Deus é um gentleman. Diga bem forte, Deus é um gentleman. Ele nunca vai te forçar, nunca vai te manipular, querido. E a palavra fala que nasceu um homem chamado Sete. E a partir de Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor. Aí Deus falou, agora eu volto em cena. O homem estava perdido, sem a revelação de quem Deus era, completamente cego, se vendo cheio de complexos, de inferioridade, de culpa, e é como muitos estão hoje, como grandes números de pessoas estão hoje nas nossas cidades. Glória a Deus que nós temos igrejas de milhares, querido, mas as nossas cidades são de milhões. Tem muito para ser feito ainda. Temos que parar de olhar para o que já foi feito e olhar para o que não foi feito ainda. E eu sei que esse é o coração dessa igreja, eu sei que é o coração da Rio da Vida também. Glória a Deus por isso. Deus voltou em cena, querido, e a palavra fala que Deus começou a ungir homens e mulheres com uma porção desse Espírito, desse Ruá, para trazer o homem progressivamente para a revelação de quem ele era. Um Deus que é Pai, um Deus que é amor, um Deus que é gracioso, um Deus que é bondoso. A luta do diabo eterna, queridos, é colocar a imagem dele sobre Deus, colocar a imagem de Deus sobre ele, colocar a imagem dele sobre você e fazer com que você nunca entenda que você foi feito à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Esses homens foram chamados de profetas em primeiro lugar, depois juízes, sacerdotes, perdão, depois reis. E esses homens tinham uma porção da unção sobre eles para trazer o povo de volta para a revelação de quem Deus era, aos poucos. É por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, o Velho Testamento é maravilhoso, mas ele é um tutor grego. Eu gosto da versão A Mensagem. Ele é um tutor grego, ele só leva a criança lá para a escola grega. Quando ele chega na escola grega, ele coloca a criança para dentro da escola e agora ele não tem mais trabalho nenhum a ser feito. Esse era o trabalho da lei. Era cuidar do povo de Israel, guardá-los, porque eles não eram cheios do Espírito, então eles não podiam andar no Espírito, então eles tinham que ter regras, eles tinham que ter algumas diretrizes, para que eles pudessem seguir, para que eles se mantivessem vivos sobre a terra, até que nasceria aquele, o primeiro de uma nova espécie, o primeiro de uma nova raça, Jesus Cristo de Nazaré, o ungido ou a unção. Cristo é o ungido ou a unção, Messias é o ungido ou a unção, e foi esse filho, a palavra fala que o Espírito de Deus veio sobre uma mulher chamada Maria, e a encheu do Espírito, aleluia, e ela se achou grávida do Espírito Santo, e esse Jesus nasceu cheio do Espírito, com o Espírito sobre, como os profetas, reis e sacerdotes da velha aliança, e com o Espírito dentro, como seriam aqueles que viriam na nova aliança. João fala a respeito desse, ele fala assim, a este Deus não dá o Espírito por medida. João não está fazendo comparação entre ele e nós agora na nova aliança, João está fazendo a comparação entre ele e aqueles que vieram antes dele. Para te mostrar o seguinte, querido, quando você começa a pensar religiosamente e fala, olha lá para Elias, como eu queria estar no dia dele, como eu queria ver o machado flutuar, como eu queria estar lá quando o Jordão foi partido, como eu queria estar lá quando Moisés recebeu os 10 mandamentos. João está dizendo, se isso tudo foi feito na época daqueles que tinham o Espírito por medida,
Se isso tudo aconteceu na vida de pessoas que tinham gotas da unção sobre eles, Agora, esse Jesus andou aqui na terra e ele viveu como um filho de Deus, demonstrou o poder de Deus durante 3 anos. E ele, cheio da graça de Deus, a palavra fala que ele era cheio de graça e de verdade. Não era de juízo, cheio de graça e de verdade. A habilidade do próprio Deus estava na vida dele. Como homem. Como homem. A palavra fala em Filipenses capítulo 2, que ele sendo como Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se tomando a forma de homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus deixou os 3 atributos que fazem de alguém ser Deus lá no céu, a onisciência, a onipresença e a onipotência, e ele veio como um homem submetido à pessoa do Espírito Santo e andou nessa terra como esse primeiro dessa nova espécie que seria submetida a esse Espírito. Mas ele falou algo aqui. Ele não veio à terra como mais um líder religioso para falar: olhem para mim. Eu faço isso, isso e isso, portanto eu tenho isso, isso e isso. Você não faz isso, isso e isso que eu faço, portanto você nunca terá isso, isso e isso que eu tenho. É ou não é o que nós mais ouvimos, gente? A religiosidade é isso, é se colocar como padrão e tirar Jesus do lugar que é só dele de padrão. E muitas vezes a religiosidade, ela tende a oferecer juízo para os outros, mas sempre graça para si mesmo. Não, porque eu entendo por que eu fiz aquilo. Não, mas eu sei. Não, mas você não está entendendo o que aconteceu na minha infância. Mas o outro merece juízo, merece condenação, merece acusação. Engraçado que aquele que poderia fazer tudo isso, dar juízo, condenação, veio, e a palavra fala que ele disse: eu não vim ao mundo para condenar o mundo. Vou falar de novo. Que essa mensagem ecoe nessa cidade. Eu não vim ao mundo para condenar o mundo. Eu vim ao mundo para que o mundo fosse salvo por mim. E ele disse: em verdade vos digo, que aquele que já tiver lido a Bíblia toda, que aquele que já se conseguiu se libertar de todos os pecados possíveis e imagináveis, que aquele que jejuma todos os dias, em verdade vos digo que aquele que vai à igreja todos os dias, que faz sua confissão, em verdade vos digo que aquele que vive confessando o pecado o tempo inteiro, aquele que é bonzinho e ama os seus inimigos. Você vê, querido, tudo isso é o fim, não é o meio. Tudo isso é o fim, não é o meio. Ele disse: em verdade vos digo, aquele que crê em mim. Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui para você entender. Aquele que me vê como suficiente. Aquele que me vê como suficiente. É engraçado que nós fazemos tantas conjecturas hoje na igreja moderna. Por que as curas não acontecem na nossa época hoje, igual aconteciam de uma maneira tremenda lá em Atos, querido? Eu não sei você, mas se você ligar a televisão, você vai ver o apóstolo Valdomiro sendo usado pelo tanto de gente que não está sendo usada na igreja. E ele talvez não tenha um discurso mais religioso parecido com o seu,
Talvez ele não saiba todos os conceitos de oração, todos os conceitos de batalha espiritual, todos os conceitos de jejum, mas se tem uma coisa que o homem faz é acreditar em Jesus como suficiente. Jesus falou que a única condição é isso: se você acreditar em mim, se você me ver como suficiente, se você parar de tentar acrescentar com as suas próprias obras e simplesmente descansar naquilo que eu fiz no Calvário e receber. Nossa, como é difícil para as pessoas entenderem isso às vezes, porque elas ouviram tão errado. Às vezes eu chego em igrejas para ministrar, eu vou ministrar o batismo com o Espírito Santo, e eu chego lá para ministrar o batismo com o Espírito Santo, que é dom, que é carisma, é presente, tem nada a ver com você, tem a ver com ele. Aí fica a pessoa lá, Pai, em nome de Jesus, Senhor, me batiza mesmo. Imagina no Natal que está chegando aí, alguém vai te dar um presente, desculpa se eu bati na sua religião aí, mas vamos ficar tranquilo, a gente chega lá. E alguém vai te dar um presente, e você fica lá, pelo amor de Deus, me dá esse presente. Olha, eu te peço em nome de Jesus, me dá agora, me dá, eu preciso, a pessoa vai. Acho que um gadernal vai ser melhor. Deus está do mesmo jeito lá no céu. Será que eles não leram a palavra? Será que eles não viram o que Jesus fez? Ele disse: esse também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Deixa eu ler o contrário. Porque eu vou para o meu Pai, aquele que crê em mim fará obras que eu faço, e ainda maiores do que essa, porque me veem como suficiente. Ou seja, porque eu estarei aqui assentado à destra de Deus, isso é a única coisa que você precisa para receber do Espírito, para ser cheio do Espírito, para andar no Espírito, para falar no Espírito, para curar os enfermos, expulsar os demônios, libertar os cativos. Jesus já se viu como suficiente. A pergunta é: será que você está o vendo como suficiente? Pastor, então não vamos mais orar? Vamos, querido, porque Ele é suficiente. Não vamos mais ler a palavra? Vamos, para conhecer a suficiência dEle. Paulo disse: eu fiz de tudo isso que eu aprendi. Olha, fariseu de fariseus, a tribo de Benjamim, sei tudo, sei a lei, sei tudo. Olha, segundo a lei, irrepreensível. Tudo isso se tornou esterco pelo conhecimento de Cristo Jesus. Pelo conhecimento de Cristo Jesus. Você precisa conhecer quem você é agora em Cristo, querido. Quanto mais você se encher dessa realidade, mais você viverá essa realidade. Jesus está dizendo aqui que é suficiente. Não tente acrescentar. A frase melhor dita na história da humanidade foi quando ele estava ali pendurado entre os céus e a terra. E ele diz: tetelestai. Consumado, acabado, terminado. Eu acabei, eu fiz o propósito. E a palavra fala que ele desce às profundezas do abismo. Ele fica ali 3 dias. Mas a palavra fala que ao 3º dia, a sede de justiça de Deus foi saciada. Ela nos mostra isso, de uma forma contextual. E o Espírito de Deus desce às profundezas do abismo para buscar o homem Jesus que tinha pago o preço pelo pecado. Ele sobe vitorioso. Mas ele não sobe vitorioso para falar e para mostrar o quão bambambam ele era. Ele sobe para fazer cópias de quem ele era. Seja imitador de Jesus, querido. No seu ministério não mostre o quão bambambam você é, porque você vai passar e vai passar sozinho. Mostre para outros o quão eles podem ser, o quão grandes em Deus eles podem ser. Gere filhos ministeriais, irmãos. Gere filhos. Sucesso sem sucessor é fracasso.
Sucesso sem sucessor é fracasso. Gere filhos. Quando você sair daqui, meu pai espiritual de muitos, que inspirou a vida de muitos aqui, está na glória. E nós estamos aqui trabalhando, pregando a mesma mensagem que ele pregou durante anos aqui na terra. Porque ele se preocupou em gerar filhos. Ele se preocupou em apontar para Jesus. Aponte para Jesus, que o seu ministério seja um ministério que aponte para Jesus. Que a sua vida seja uma vida que aponte para Jesus. Que as suas ações sejam ações que apontem para Jesus. Que o veem como suficiente. Aí, querido, você começa a caminhada com Ele, a transformação, querido, é inevitável. É inevitável. Um professor meu de seminário, ele no Rema, ele nos falou uma vez sobre a caminhada cristã. Ele falou que é exatamente como queimar na praia. Vocês vão entender que vocês são de cidade de praia. Você vai lá para a praia e você fica fazendo pensamento positivo. Vou ficar bronzeado, vou ficar bronzeado. Fica bronzeado, corpo, fica bronzeado, fica. É assim? Você só se expõe a algo que é muito mais forte que você. O tempo suficiente para aquilo transformar a cor da sua pele. É a mesma coisa de caminhar com o Espírito, querido. Fruto do Espírito, vamos trazer para o contexto de hoje, são resultados de caminhar cheio do Espírito e andar cheio do Espírito. Vamos ficar de pé nessa hora. Glória a Deus. O Ministério de Louvor pode subir aqui novamente. Eu queria chamar aqui nessa hora, especificamente, antes de vir durante essa semana, o Espírito está falando comigo sobre isso que eu vou fazer agora. Pessoas aqui que são chamadas, antes de vir eu quero que você me ouça até o final. Pessoas aqui que são chamadas para nações. O Espírito me falou que teriam pessoas aqui chamadas para nações. E que haviam transferências para serem feitas aqui no Espírito sobre a sua vida. Se você não percebe o que está acontecendo na igreja brasileira, é exatamente o que aconteceu na igreja de Atos. As pessoas se tornaram confortáveis na posição religiosa que elas tinham, e perseguição começou a acontecer, escândalos começaram a acontecer, como o de Ananias e Safira, coisas estranhas começaram a acontecer, e mesmo em meio a tudo aquilo, Deus tinha um propósito de espalhar a igreja que já tinha ficado confortável no que Deus tinha feito. Deus tem me dado um privilégio de rodar por aí, querido. E as nações estão clamando pelo que está acontecendo aqui no Brasil. Se nós pararmos de brigar pelo nosso lugarzinho ao sol aqui e deixarmos a síndrome do Kiko e Chaves espiritual, né? Qual bola é maior, qual ministério é maior, qual igreja é maior, qual CD vende mais, nós realmente vamos poder fazer isso. Nós realmente poderemos alcançar as nações. Mas Deus quer levar pessoas aqui. Pode começar a adorar a Deus com os instrumentos. Deus quer levar pessoas aqui longe, muito longe. Eu quero que você venha correndo aqui para frente. Eu quero orar por você. Você que tem chamado para nações. Tem pessoas aqui específicas. Pode vir. Onde queres que eu vá, Senhor? Eu irei onde quer que tu queiras. Não me pegarei a nada. Só sobre tua voz. Somente tua voz, eu irei onde quer que tu
Aonde quer que tu mandares, Senhor, Senhor, Senhor. A Índia clama, a China chora, a Arábia clama por mais do teu amor. A África canta, esperando tua glória. E eu direi sim ao teu chamado. Eu irei, Senhor, eu irei. Onde quer que tu queiras, eu irei. Onde quer que tu mandares, não me apegarei a nada, não me apegarei a nada, não me apegarei a nada, Senhor. Oh Espírito, vem, Senhor, sobre o teu povo nessa hora. Transferências de unção para as nações, portas abertas, finanças sobrenaturais, finanças sobrenaturais, finanças. Oh, Salabacá, Celebossoromô. Você que está no seu lugar, estenda as suas mãos, comece a orar por essas pessoas aqui. Olha, pelo Espírito aqui eu quero tirar a impressão de que aqueles que vão para as nações têm que passar fome. Eu tenho 28 anos e eu tenho viajado pelos... Só falta um continente desse planeta. E meu irmão, eu não estou passando fome. Eu chego nas nações para pregar o Evangelho e sobrenaturalmente Deus abre portas, conexões divinas são colocadas, finanças vêm, assento com pessoas principais daquele lugar. Meu querido, não tenha na sua cabeça essa ideia de que missionário tem que passar fome, tem que ser humilhado. Essa não é a visão de Deus para a sua vida. Deus irá abrir portas de nações para pessoas aqui, em honra, em honra, em honra.
Você é embaixador do reino dos céus. Você é embaixador de um reino muito maior do que o Brasil, muito maior do que os Estados Unidos. Um reino onde os recursos são ilimitados. Um reino onde os recursos são ilimitados. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui nessa hora. Quem me conhece sabe que eu nunca sou de falar disso, mas Deus está tocando o coração de pessoas aqui que tem muitos recursos. E talvez você não pode ir para as nações, querido, mas Deus quer usar os seus recursos. Pessoas estão sendo levantadas, jovens, aqui na frente está cheio. E Deus vai começar a colocar no seu coração e te dirigir a pessoas, a ministérios que têm ido para as nações fazer a obra. E você vai começar a plantar. E meu querido, eu te falo por experiência pessoal, não há colheita maior, não há colheita mais rápida, não há colheita mais efetiva do que quando começamos a investir no reino de Deus e nas pessoas que estão alargando as tendas desse reino. E pessoas aqui que eram ricas ficarão milionárias. Pessoas milionárias ficarão ainda mais milionárias. Recursos virão de uma maneira sobrenatural. Deus fala da visão dessa igreja também, que está sendo alargada para as nações. E já coisas têm sido feitas aqui para que essa visão seja difundida. E o Espírito diz: estão no caminho certo. Tenho me agradado, e coisas maiores ainda farei no vosso meio. Aleluia. Nós não estamos terminados aqui ainda não, irmãos. Vamos levantar nossas mãos, vamos adorar a Deus. Nós não estamos terminados aqui ainda não. Tem algo mais do Espírito. Levante sua mão, comece a adorar o nome do Senhor, comece a bendizer o nome dEle. Tem algo mais para ser derramado sobre a sua vida. Eu não posso parar enquanto o Espírito não me liberar. Isso aí, queridão, isso.